Olá a todos, meu nome é Selma Palenzuela, eu sou especialista em educação e idealizadora do Programa de Ensino de Educação Clássica Integrada ECI. Bom, eu espero que vocês todos estejam bem, por aqui também está tudo ótimo. E eu gravei hoje essa videoaula para trazer para vocês algumas dicas, algumas definições de alguns conceitos que em muitos casos eles são usados no dia a dia no ambiente escolar, na prática docente, mas esses professores, eles não sabem a diferenciação, eles aplicam de forma empírica. Ou, em alguns casos, conhecem esses conceitos, sabem até as diferenças, porque cursaram alguma graduação em nível superior, em pedagogia ou em letras, ou até mesmo são pesquisadores, então conhecem essas definições, mas não sabem como aplicá-los no seu dia a dia, dentro de sala de aula. Bom, e quais são os conceitos que eu estou trazendo hoje para vocês? Bom, hoje eu vou trazer a diferença para vocês entre letramento, alfabetização e escolarização. Bom, letramento, em primeiro lugar, vamos começar pelo letramento. Letramento é o processo de aprendizagem social, leitura e da escrita em contextos informais e para uso utilitários. Vou repetir. Letramento, a princípio, é um processo de aprendizagem social, leitura e da escrita em contextos informais e para usos utilitários. Essa é a definição de letramento. O segundo conceito que eu vou trazer para vocês é a alfabetização. O que significa, de fato, alfabetização? Alfabetização significa o domínio ativo e sistemático das habilidades de ler e escrever. E o terceiro conceito que eu vou trazer para vocês é escolarização. Escolarização é uma prática formal e institucional de ensino que visa a uma formação integral do indivíduo, sendo que a alfabetização é apenas uma das atribuições, ou seja, apenas uma parte ou etapa da escola, que está inserido ali no programa de ensino da escola. Olha que legal, como é importante. Às vezes, as pessoas confundem esses três conceitos e falam, agora é momento de trabalhar o letramento com as crianças ou fazer a alfabetização, inserindo dentro do conceito de alfabetização já o letramento, ou então fala que a criança está na fase de escolarização, porém essa escola, ela tem um vácuo aí, ela tem um buraco em termos ou de alfabetização ou do letramento, e é importante a gente saber a diferença para a gente saber se essa criança, de fato, ela está aprendendo a partir desses aspectos, Bom, uma coisa importante é que, assim, existe a oralidade e a escrita, ou seja, a oralidade e letramento como práticas sociais, e a fala e a escrita como modalidade de uso. Gente, então, a partir dessas definições que eu acabei de trazer para vocês, então, por exemplo, em relação à escolarização, como o próprio vocábulo já diz, escolarização, que vem da palavra escola, na prática, o que isso significa? É quando uma criança, ela está matriculada numa instituição de ensino pública ou particular, de forma oficial, e essa instituição, ela é estruturada por um programa de ensino formal. Ela é regida por parâmetros curriculares de qualidade, ela é regida por uma base comum curricular, ela tem ali dentro da sua estrutura um currículo a ser seguido durante o ano letivo, e essa educação, esse processo de ensino-aprendizagem, ele é realizado a partir, por meio das áreas essenciais do conhecimento, ou seja, ela é mediada pelo conhecimento científico. E quais são essas áreas essenciais de conhecimento, Essas áreas básicas do conhecimento, elas são pelo menos 3. Então, na primeira área, a gente tem lá a disciplina que a gente chama de ensino da língua materna, ou seja, do português. No nosso caso, o português. Dentro dessa primeira área essencial, nós temos também o ensino das línguas estrangeiras, nós temos o ensino da literatura, nós temos o ensino das belas artes. E o que tem dentro de belas artes? A gente tem teatro, dança,
música no sentido da aula de canto, da leitura da partitura, né? Do canto coral, do canto vocal. Nós temos também pintura, escultura, desenho, arquitetura, tudo ali dentro de Belas Artes. Essa questão de Belas Artes, ela está relacionada mais à alta cultura. Isso é importante que seja aqui registrado. Bom, na segunda área essencial do conhecimento, nós temos a matemática, né? Apesar do ser humano, a matemática ela ser inata ao ser humano, ele precisa aprender ali os fundamentos, precisa aprender a aritmética, né? Que são as operações matemáticas. Precisa aprender também, dentro dessa área de conhecimento, ciências naturais ou da natureza, né? O que tem dentro? Biologia, química, física, né? E outros conhecimentos ali relacionados ou relacionais. A terceira área, não menos importante, extremamente importante, é o aprendizado, são as disciplinas de geografia, história e estudos sociais. E ali também existem outras ramificações dentro dessas disciplinas, que aí a gente pode inserir também como nome de disciplina ou como um conhecimento integrado dentro dessas disciplinas, por exemplo, educação moral e cívica, organização social e política. Então, são conhecimentos que a gente pode agregar dentro dessas disciplinas ou que podem vir como disciplinas individuais mesmo. Então, a escolarização, ela está relacionada à educação formal que acontece no ambiente escolar, ou seja, dentro da escola. Depois, a gente pode trazer aqui essa questão de que a escolarização pode ser feita em casa no homeschooling, mas isso é uma outra história. Aqui a gente está falando, trazendo informações no âmbito formal, dentro do que ocorre dentro da nossa, na verdade, da legislação atual, tá? E o homeschooling, apesar dele ocorrer no Brasil, de ser uma prática muito importante, né, homeschooling, que no caso é uma educação domiciliar, é uma educação formal que é feita pelos pais em domicílio, ou seja, em casa, mas ainda não é regulamentada no Brasil, tá? Mas existe em outros países, né? Mas no Brasil não é regulamentada. Então, como eu disse aqui inicialmente, a alfabetização, que é a aquisição da escrita, da leitura, da escuta, né, dos próprios fundamentos ali da matemática e tudo mais, ela ocorre dentro da escolarização, ela ocorre dentro da escola. Eu vou trazer aqui, falando aí em educação domiciliar, eu vou trazer uma curiosidade para vocês, que é a seguinte: poucas pessoas sabem disso, né? A alfabetização, na verdade, ela não surge dentro da escola. Esse é um fato, isso é uma realidade, isso é uma verdade. A alfabetização, ou seja, o domínio ativo e sistemático das habilidades de ler e escrever, e aí eu acrescento também escutar, estimar, resolver problemas, criar julgamento crítico, etc, etc, que eu acho que tudo isso está dentro da alfabetização, né? Pintar, né? Conhecer as técnicas básicas de tudo que é tecnologia, não surge dentro da escola. Então, a própria Suécia, por exemplo, no século XVIII, a Suécia alfabetizou 100% da sua população a partir do século XVII até o final do século XVIII no ambiente familiar, tá? E essa alfabetização, ela era voltada para as práticas religiosas, né? Ou seja, para a leitura da Bíblia, e atitudes de cidadania. Alguns autores maldosamente dizem que deixa eu olhar para a câmera aqui. Então, alguns autores maldosamente dizem que essa alfabetização ela não está relacionada ao desenvolvimento, mas isso é uma grande mentira, né? Então, a gente precisa ter um pensamento crítico a respeito disso e fazer essa crítica, porque não tem como você não vincular a alfabetização com progresso, com desenvolvimento. Isso não existe. Então, se a Suécia se tornou posteriormente um país, uma região altamente desenvolvida, isso deve-se à alfabetização, que a princípio iniciou-se na família, dentro do ambiente familiar, domiciliar, para que as crianças, os indivíduos,
fossem cristanizados, aprendessem a respeito das escrituras da Bíblia e também aprendessem atitudes e conceitos de cidadania, a prática cidadã, e isso gera desenvolvimento, sim. Então, não importa qual livro esteja sendo usado para alfabetizar. Na verdade, importa, se você alfabetizar uma criança usando a Bíblia, gente, maravilhoso. Muito mais excelente ainda será, mas assim, o que eu quero dizer aqui, não importa qual livro, se essa criança ela foi alfabetizada, seja no ambiente familiar ou escolar, e ela aprendeu a respeito, ela foi formada para a cidadania, com certeza esse país ele vai entrar num processo de desenvolvimento, linear, né? Esse país, de fato, se tornará no futuro um país mais desenvolvido, mesmo com todos os seus problemas, as suas falhas, etc. Mas esse é um fato, essa é uma curiosidade de como ocorreu a princípio a alfabetização na Suécia. Bom, e a alfabetização nada mais é do que a aquisição, né, da escrita, da leitura. Então, é pela alfabetização que as crianças aprendem o sistema de escrita alfabético. É a partir da alfabetização que a criança é inserida no mundo da gramática. E aqui eu já falei várias vezes que a gramática ela é extremamente importante, né? Pelo menos as 3 grandes partes da gramática, que são a fonética, o estudo, né, da fonética, da morfologia e da sintaxe é muito importante, porque enquanto a morfologia e a fonética ensina a relação, a fonética estuda a relação entre o som e a letra, e a própria morfologia ensina ali os conceitos, as classificações, a sintaxe é o que ensina a pessoa a pensar, né? Porque ali você vai entender a relação entre as palavras dentro desses termos dentro de uma oração. O próprio professor Napoleão Mendes de Almeida, e aqui eu vou fazer também uma colinha rapidinho, dentro do seu livro, né, do seu compêndio, né, que é uma verdadeira doutrina, né, a gramática metódica da língua portuguesa. Então, Napoleão Mendes de Almeida, um grande gramático e filólogo da história brasileira, que está aí esquecido, né? Que poderia ser o patrono da educação, mas tudo bem, vai. Então, ele traz para nós algumas definições a respeito, por exemplo, de linguagem, e a partir daí a gente começa a entender a importância da alfabetização na educação, na formação das crianças. Então, ele fala que a linguagem, por exemplo, como todos os outros animais, nós agimos, mas a diferença deles manifestamos e externamos nossa ação mediante o dom de que nos é próprio, a linguagem, que outra coisa não é, senão a propriedade que temos de, por meio de palavras, comunicar-nos entre nós, exteriorizando o nosso pensamento, relatando fatos e coisas internas ou externas, acontecidas ou ainda por acontecer. Então, a gente sabe que o mundo, o ser humano, quando ele nasce, ele está inserido no mundo da oralidade, né? No mundo oral, no mundo da fala. A fala, ela é inata ao indivíduo, a não ser que esse indivíduo nasça com algum problema patológico, neurológico, ou algum transtorno, ou que essa pessoa tenha tido algum acidente posterior. Então, todo o indivíduo, ele nasce com o dom da fala. A fala, ela é inata, a oralidade, ela é inata. E ali, como que isso vai ser desenvolvido, essa linguagem inata da fala? Dentro do seu microcosmos, da sua família, a criança, ela aprende por meio do exemplo, ela aprende a falar, né? E aprende ali, ela acaba internalizando alguns conceitos gramaticais, ela acaba internalizando a própria gramática a partir desse microcosmos. Isso não significa que ela sabe gramática, que ela conhece as regras de modo a saber usá-la de forma estruturada, mas essa gramática é internalizada de forma bem rudimentar dentro de um contexto familiar, porque a linguagem, a princípio, a fala, ela é inata, né? Bom, esse meio de comunicação, ele pode ser feito com simples sons orais, como eu acabei de falar, com sinais, com arranjos convencionais, gestos, né? Disposição dos objetos que nos cercam,
E então, a partir disso, além da linguagem por meio dos sons orais, que se denomina linguagem falada ou glótica, a gente vai ter também a linguagem mímica, que é feita por gestos, a linguagem escrita ou gráfica, feita por sinais, marcas, gravações, arranjos, etc. Então, por exemplo, o alfabeto, que a criança aprende na alfabetização, ela é uma linguagem escrita ou gráfica, né? Feita por sinais, marcas, gravações e arranjos. Bom, ele traz também pra gente que palavra é a parte que compõe a linguagem, né? E pode ser constituída por um simples som ou pela combinação de sons ou ainda pela representação desses mesmos sons. A linguagem indica o pensamento. As palavras, como parte que são da linguagem, indicam as partes do pensamento, ou seja, as ideias, né? Então, conquanto constitua a linguagem dom comum de todos os homens, nem todas elas se comunicam pelas mesmas palavras. O conjunto de palavras, ou melhor, a linguagem própria de um povo, chama-se língua ou idioma. E como cada povo tem a sua língua e o seu idioma próprio, né, língua ou idioma próprios, o que significa? Que você precisa aprender a respeito dessa língua, e isso ocorre onde? Na alfabetização, que por sua vez ocorre dentro da escolarização, tá bom? Não vou trazer aqui muitos detalhes a respeito disso agora, da língua e da linguagem, mas é uma noção para vocês entenderem a importância da alfabetização. E é dentro da alfabetização que começa a gramática, que Napoleão Mendes de Almeida denomina a gramática como a reunião ou exposição metódica dos fatos de uma língua. E olha que legal, que interessante que ele traz. Da mesma maneira que a música possui uma artinha, ou seja, um conjunto de regras, de princípios e de normas, ensinamentos, etc., concernentes a essa arte, também a língua possui cada uma a sua gramática, isto é, o conjunto de todas as normas para o seu perfeito uso. E na escola, a gramática que deve ser ensinada, né, que são consenso entre todos os gramáticos, filólogos, linguistas, é a gramática expositiva, né, que trabalha os fatos atuais de uma língua, mostrando, ensinando regras vigentes para o seu perfeito uso, para o seu perfeito manuseio. E aí que entra também a questão do letramento. Quando a criança ela já domina a escrita, começa a dominar, né, por meio da alfabetização, de forma sistemática, habilidades de leitura e escrita, ela também precisa saber como aplicar todo esse conhecimento que ela adquiriu, e isso ocorre por meio do letramento. Então, o papel do professor no letramento é inserir a criança, ajudar a criança a pegar esse conhecimento e inseri-lo na prática social. Então, por exemplo, na escola, como que a gente pode fazer o letramento na escola a partir da aprendizagem da própria língua por meio das disciplinas das áreas de conhecimento essenciais? Então, por exemplo, a gente sabe que a carta é um gênero textual que é importante na nossa sociedade. Então, quando eu ensino para uma criança um gênero carta, eu estou inserindo essa criança numa prática social, ou seja, eu estou letrando essa criança. Quando eu ensino para uma criança, por exemplo, dentro de educação moral e cívica ou de USPB, o nome dos documentos de registro de nascimento, certidão de casamento, para que serve esses documentos, uma escritura de um terreno, o que é, para que serve, eu estou também letrando essa criança, estou mostrando para essa criança que essa escrita que agora ela domina, essa leitura que agora ela domina, serve para essas práticas sociais, né, para que ela possa garantir os seus direitos, inclusive sociais, que são garantidos pela nossa Constituição. Através dos gêneros literários, aí eu já vou falar aqui a respeito, estou falando aqui a respeito das fábulas, dos contos de fadas e tudo mais, a gente pode letrar a criança em relação a valores
né, ideias e valores a respeito da moral da história, ou seja, de virtudes morais. Então, a gente vai estar inserindo a criança no âmbito do letramento intelectual, a partir de aspectos também psicológicos. Então, o letramento é algo muito vasto, é uma prática que não é uma prática apenas como no caso quando você alfabetiza uma pessoa, a pessoa é inserida no mundo da linguagem, da gramática ou das linguagens e da gramática, ela aprende a escrever, mas quando ela aprende a aplicar esse conhecimento, ou para uso próprio, ou para entender ali se ela não está sendo passada para trás, se está tudo sendo feito certinho para a vida dela, pelo letramento que ela toma conhecimento desse mundo burocrático, desse mundo de ideias e valores, é pelo letramento que ela conhece os seus próprios direitos sociais, né? E por isso que a gente fala que o letramento é um processo de aprendizagem social. Então, quando a gente fala sobre letramento, a gente está falando em investigar as práticas sociais que fazem parte do cotidiano, adequando a sala de aula aos conteúdos a serem trabalhados. A gente está falando sobre o planejamento de ações visando ensinar para o que serve a língua escrita e como o aluno pode utilizá-la. Então, o letramento é mais do que conhecer a língua escrita ou falada, é como aplicá-la no seu cotidiano. Também significa desenvolver no aluno, através da leitura de diferentes gêneros de textos, habilidades de leitura e escrita que funcionam dentro da sociedade, tá? Isso é que vai fazer com que o seu aluno se torne uma pessoa culta, né? Claro que a palavra culta, ela está relacionada à graduação de 3º grau, ao nível superior, mas a gente sabe que existem pessoas que cursaram pouco a escola, porém são pessoas autodidatas, que têm bibliotecas maravilhosas em casa, que gostam do conhecimento, que são leitores assíduos e árduos, que gostam de pesquisa e que às vezes já leram mais até do que um professor, e essas pessoas dominam, são letradas, né? Apesar da academia não considerá-las pessoas cultas, no meu ponto de vista, são pessoas cultas e letradas, independente da formação acadêmica. Bom, incentivar o aluno a praticar socialmente a leitura e a escrita de forma criativa, né, e crítica, autônoma, ativa, né, e então, e aí uma coisa importante, quando a gente fala sobre letramento, o que a gente costuma ver na atualidade são que as crianças estão entrando na escola falando errado, que eu falo assim, de acordo com as normas gramaticais, elas não falam corretamente. Crianças que são inseridas num ambiente violento, que falam muitos palavrões, crianças que são agressivas no falar, né? Então, quando a criança chega na escola, principalmente na escola pública, onde o ambiente que ela está inserida, ele não é culto, vamos dizer assim, ela acaba levando para a escola alguns vícios de linguagens que são ruins e que não vão agregar valor na vida delas, na vida social, na vida profissional. Então, é nesse momento em que o letramento é extremamente importante. É quando o professor ele consegue demonstrar a partir, por exemplo, da alfabetização e das regras gramaticais, através do ensino científico, do ensino teórico, é no letramento que ele desenvolve no aluno as boas práticas do falar bem, do escutar, do escrever bem. E para que serve? O que isso vai trazer de vantagem para você? Então, a criança ela entra na escola com uma linguagem rústica, com uma forma de falar e de pensar diferente, né, do que seria o habitual para uma sociedade que funciona bem, né, que deseja que os seus indivíduos sejam indivíduos que se relacionem bem, porque se a gente deseja também, por exemplo, ter políticos
que saibam se expressar, que saibam falar em nome do povo, que saibam criar boas leis, a gente tem que estar preocupado em que tipo de indivíduo a gente está formando na escola, e é a partir do letramento que a gente consegue demonstrar para a criança que quanto mais ela souber aplicar na prática, né, aquilo que ela aprendeu ali na sua alfabetização, e depois na continuidade ali da alfabetização, a respeito da língua e das ciências e tudo mais, ela souber aplicar isso na sociedade, né? O domínio da escrita, ele é um domínio, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar essa palavra, interrelacional, né? Então, a língua, ela não serve apenas para você saber ler e escrever, ela serve para pacificar a nossa sociedade, ela serve para trazer desenvolvimento para a nossa sociedade, e ela serve para o próprio progresso individual da pessoa, do ser humano, entendeu? Então, é importante entender que o letramento, eu acredito assim, que o letramento, ele pode ser feito de forma simultânea, de modo a agregar valor, mas ele também pode ser de forma sistemática, ou seja, você alfabetiza, depois que essa criança já tem um conhecimento básico da língua, você começa a fazer o letramento. Por muito tempo, houve essa confusão na nossa educação no Brasil, de você falar, não, tem que trabalhar só mais a oralidade, porque as crianças vêm para a escola sem uma linguagem culta, né, uma língua falada culta, né, as crianças da escola pública, não, tem que se focar mais ali na questão da escrita, né, mas não é um conjunto. Aprender a língua, aprender a dominá-la para a prática social, é um conjunto de aprendizagens que precisam acontecer de forma sistemática ou simultânea, tá? De acordo com a escola, da programação da escola, isso não importa. E na alfabetização, a gente sabe que é onde a gente usa ali, lança a mão, né? Onde a gente se apropria dos métodos, das metodologias, da própria memorização, né? Para aprender as regras da língua, né? E no letramento é uma questão mesmo de você trazer ali, inserir literatura, inserir também os gêneros textuais, os vários gêneros que existem dentro do mundo, né, da escrita, para que essa criança possa aprender na escola a praticar e a conhecer esses gêneros e aí aplicá-los na sua vida social. Então, essa é a diferença entre escolarização, alfabetização e letramento. Então, é dentro da escolarização que a gente alfabetiza uma criança, insere ela no mundo do conhecimento científico e do próprio estudo da língua materna, da gramática, ou de gramáticas, porque ela também pode ali estar aprendendo alguma língua estrangeira, ela pode aprender alguma língua estrangeira, e também, a partir desse conhecimento básico, técnico, né, de domínio da escrita, da leitura e da escuta, a gente também pode inserir essa criança no processo de aprendizagem social, que é denominado letramento. Aqui, a gente precisa tomar muito cuidado para que esse letramento ele não se torne ideológico, tá? Porque a gente não pode usar o letramento como uma forma de doutrinamento político. Isso é muito perigoso, isso não é bom para a nossa sociedade. A gente tem que ensinar a criança a pensar e deixar que ela defina, a partir de um conjunto, de todo um contexto que ela tem de formação familiar, né, histórico, sócio-histórico, deixar ela definir para que lado ela vai seguir dentro do campo político. Não cabe ao professor definir isso, o letramento não serve para isso. O letramento, ele serve para mostrar para a criança, ensinar para a criança como se apropriar dos seus direitos sociais por meio da leitura e da escrita, e para que serve toda essa aprendizagem mecânica, como que ela aplica isso na sua vida social e cotidiana. Então não serve para doutrinação. E falando em doutrina, o que a gente pode falar aqui que é doutrina e que seria uma doutrinação é o próprio ensino da gramática, porque a gramática normativa ela não tem uma variação. Muita gente costuma falar que existe a língua brasileira, né? Sabe que muito
que usar essas definições é um tanto quanto equivocado, porque o português que a gente estuda na escola formal é o português europeu dentro do contexto do Brasil, relacionado ao português brasileiro, vamos dizer assim, adaptado. Mas a gramática normativa, as normas, as regras, elas que estão vigentes, elas são provenientes dessa norma do português europeu, e aí existe lá, né, um acordo ortográfico que procura deixar igual essas regras em todos os países, e aí existem ali variações linguísticas devido aos contextos diferentes de cada população, de cada região, de cada cultura. Então, algumas palavras que são usadas em Portugal não são usadas no Brasil. Os portugueses costumam usar a conjugação de verbos um pouco diferente do que o brasileiro está acostumado, mas nós não falamos nenhuma língua brasileira, nós falamos de fato o português. Desde que nós nascemos, e se nós estamos inseridos na cultura brasileira, nós vamos falar o português brasileiro, mas não como uma língua oficial, tá? Mas num sentido mais localizado, num sentido regional. Mas a língua de fato, que é a língua que a gente aprende na escola, é a língua portuguesa, que advém lá da língua do português europeu, que é a que tem essa estrutura gramatical fixa, né? Que pode mudar de tempos em tempos, né? Conforme muda, a sociedade muda, a linguagem ela é viva, então algumas coisas caem em desuso, outras não, alguns vocábulos são inseridos, mas em termos das regras gramaticais, a gente sabe que ela é fundamentada, ela ocorre a partir das regras gramaticais da gramática normativa. Então é isso que eu queria falar para vocês a respeito dessas diferenças entre letramento, alfabetização e escolarização. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham curtido, que vocês procurem entender e também ajudar as crianças nesse sentido. A partir do momento agora que você já sabe, né, qual a diferença de cada um dos termos, que você saiba aplicar corretamente e que você saiba também ali, no momento de você criar o seu planejamento, trabalhar tanto a parte da alfabetização, do conhecimento científico, mas a própria prática da alfabetização, que é o próprio letramento, tá bom? Obrigada a todos, um grande beijo, fiquem com Deus.